Meus queridos, meus amados, como estão vocês, meus amados? Hoje são janeiro, dia 5, olha só. Minha esposa acabou de falar aqui para mim que no dia 8 de janeiro nós celebraremos 29 anos de casado. Parece que foi ontem. Realmente é uma grande felicidade. Agradeço ao Senhor pela vida da minha esposa. Realmente, é claro, não há nada perfeito, mas como é maravilhoso a minha esposa, o entendimento que ela tem das coisas. Ela não é totalmente convertida ainda, não fica calada, não perturba, fica no canto dela estudando a Bíblia, só ela. Muito agradecido, Senhor, muito agradecido, Pai, por o Senhor ter dado uma parceira para mim de tantos anos. Mas não é a meu respeito, ó, é a respeito do sonho que o Senhor tem falado. 450. Essa é a mensagem que o Senhor tem escolhido para ser passado nessa semana. Aí só tem uma para o sábado, eu só falar no sábado, e eu tenho mais só sexta-feira, e eu estava pensando em fazer amanhã, assim, a não ser que alguma outra coisa pinta, a tradução de mais um live que o Senhor, quando o Senhor apareceu aqui nos mistérios de Deus, e falou, eu vou ver se dá tempo. Eu sei que tem pessoas que já pedem, tem pessoas que foram chamados pelo Senhor depois desse tempo, e já tem pessoas que estavam nesse tempo e foram embora. É realmente muito triste isso. O Senhor falou que para essas pessoas elas perderam ainda mais. Ele não especificou o que, mas não vai ser só o fato de talvez não ser transformado, mas não sei, talvez ir para a grande tribulação, não sei, né? Ele só falou que perdeu mais do que as coisas. É muito triste, mas aí está. E o Senhor está fazendo tudo possível. A gente vai ver aqui agora, Ele está fazendo tudo que Ele pode fazer para aumentar, para não perder ninguém. Nós vamos ver sobre isso. A nossa irmã começa 450. Águas agitadas tornam as rochas ásperas suaves. Interessante o título dela, né? Ela começa, obrigado mais um dia, obrigado por tudo que você faz, obrigado por meu marido. Isso aqui foi dado em 2020, dezembro, dia 3. Como eu falei para vocês, isso aqui foi a mensagem que o Senhor escolheu para passar no dia de semana. Pois tenho um favor especial para lhe pedir, você poderia curar meu filho mais velho. Ele completou 23 anos, ele tem sido muito difícil para ele. E vocês vão ver o porquê eles sofrem de... ela vai falar aqui, vou deixar ela falar, tá? O mundo continua em turbulência, muitas coisas acontecendo aqui, e ela pede no poderoso nome de nosso Jesus Cristo, e aqui Erin sobe aqui para os novos, é quando o Senhor chama a nossa irmã Erin, começa a ter interação, começa a conversar com ela. E enquanto eu estava em uma visão, era como se fosse um tempo real, no quintal de nossa casa, era um dos dias sol brilhante, quase congelante, estava frio, mas ainda sem neve, havia vestígios de tempestades fortes que tivemos há 2 dias. Nesse tempo aqui, dezembro do ano retrasado, essa época, é época de neve, está nevando, o cabelo arrepiado, está nevando aqui nos Estados Unidos desde outubro, o que é até um pouco diferente. O pessoal fala que até o tempo já está sendo controlado. Acho que o senhor também falou isso. A Ponte Cruz, então, aquela fala que nosso pequeno riacho agora estava furioso. Ela tem um riacho perto da casa dela. Que maravilha, né? Que maravilha, a paixão que eu tenho é ter aí, escutar o som da água correndo aí, né, perto de casa, né? E ela tem isso aqui onde ela mora. Ela virou até a rocha onde Jesus estava sentado, mas ele não estava lá. O Senhor Jesus sempre espera ela nessa rocha. Você está aqui, você já viu isso? A ponte que cruza para o céu também não estava lá. Essa ponte que cruza para o céu. E eu acredito que aqueles que o Senhor tem falado, que vai existir aqueles que vão ter a chave, que Ele vai dar a chave, e para esses remanescentes de última hora, esses remanescentes, eles vão poder ir para o céu e voltar do céu o tanto que ele quiser. O Senhor já falou isso. O Senhor já falou isso. Curando aqui, continuando aqui, ela fala, você é o curador divino, o nosso grande médico.
Você poderia, por favor, considerar curá-lo para mim no aniversário dele? Você poderia fazer isso por mim? Eu odeio autismo. Então aqui ela fala do filho, ela tem 3 filhos, mas e eu acredito que ela vai falar que os 3 têm autismo. Às vezes a gente pensa em nossos problemas, eu penso em meus problemas, eu penso as coisas, eu penso na tribulação. Aliás, na tribulação eu penso no fogo de aflição, as coisas que a gente passa, nas dores, né? Só para vir aqui ler o que a irmã passa, isso é sofrimento, tá? Você ter filhos com autismo e é uma coisa que você carrega toda a sua vida, né? Toda a sua vida. Isso sim, amado, isso aqui é dor. E ela pede então isso, e é claro, os filhos delas vão ser curados. E ela fala, por favor, Pai, você não simplesmente removê-lo hoje, em nome de Jesus. Que dia glorioso seria. Ela sempre pede isso. Tem um filho com autismo, é difícil, mas ter 2 tem sido um desafio. Como nenhum outro. Assim, ela tem 2 filhos. Não somente um, mas 2 filhos com autismo. Mano. Brincadeira, né? Isso aí, além de todos os sofrimentos, as dores físicas que ela passa. Falando de dores, amados. Se você é pai, você vê que não tem coisa que afeta mais o coração dos pais do que os filhos, né? Vendo os filhos sofrendo e passando por problemas. Muito, muito complicado. Muito, mas muito difícil, tá? Para colocar em palavras simples. São mais de 20 anos de desafios, olha só. Quer dizer, você tem um filho que sofre uma coisa, a gente sofre alguma coisa no fogo da aflição, e o Senhor mantém a gente lá, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá quanto que for, se prolongar 6 meses, 1 ano, a irmã aqui está então nessa aflição com o filho dela. 20 anos, e está continuando, eles não foram curados ainda. Falando de dores, amados, de dores. Ela continua tanto nisso que não é nada divertido, mas ainda vejo isso como uma espécie de grande presente. Sim, ela já viu isso lá positivo, que é o Senhor treinando ela, para o mundo, para as coisas que vai acontecer com ela. Não há nada, o Senhor já falou, né? Ele deixa os remanescentes passarem por dores para que você tenha compaixão daqueles que você vai lidar com eles. E aqueles que você vai lidar, eles serão meninas nos seus olhos, a menina, a pupila nos seus olhos, né? E é uma coisa, tá? O João passou por isso, eu estou falando aqui para você, de experiência própria. Uma coisa é você ter essa misericórdia, ter essa compaixão por pessoas que estão passando por grandes dores, porque você sabe que as dores é muito, muito difícil. Uma outra coisa é você ter passado pelas dores, ou passando pelas dores. Realmente se torna uma coisa muito real, né, amados? Muito real. E é isso que o Senhor está fazendo com os filhos dele. E ele falou isso exatamente para ter, em termos, compaixão dos perdidos, quando ele começar a enviar você nos 4 cantos da terra. Eu vou passar aqui mais para frente aos novos, então vocês podem ir aqui nos mistériosdedeus.com. Aqui está, olha que maravilha. Você é muito amado por mim, você aí, amor. Você aí mesmo, ó. Você é muito amado pelo Senhor e não tem nem jeito que Ele vai te liberar, tá? Você ficando com Ele. Ele não tem nem jeito, ó. Você pode, se você fala, Pai, eu não consigo te seguir, eu tenho muitos pecados, eu não sei para onde ir. Não tem nem jeito que Ele vai te abandonar, mas... Não tem nem jeito. Ele não abandona a pessoa de coração de pedra, porque Ele abandonar você, que tem seus olhos nele. Isso não acontece, olha que lindo é o Senhor. E ele vai falar mais sobre isso aqui. Então ela fala, em contraste, meu filho mais novo recusa totalmente a ver que ele tem Asperger, quer dizer, já é outro tipo de doença. Mas dois filhos dela têm autismo e o outro tem Asperger. Como eu te falei antes, eu continuo repetindo, vamos conversar de dores. Uma coisa é você ter dor, outra coisa é o seu filha ter dores, na qual você vive com eles. Aqui nesse caso, nesse tempo aqui, 20 anos, hoje nós estamos em 2023, vai ser então 23 anos. Mas há uma notícia boa atrás disso tudo, ó. E ela sempre está pedindo, Pai, você não vai nos curar, se necessário passe por mim e cure nossos filhos agora. Então aqui está a voz de uma mãe
falando, pai, eu não preciso, não me dê nada, dê para os meus filhos, aqui está a mãe de amor, como é que chama aquele amor? Incondicional, o Senhor tem falado isso, um amor incondicional pelos filhos, né? Qual os pais que amam seus filhos não faria tal coisa? Eu sei que eu faria, né? Até no filho passando por coisas, de dores horríveis por décadas, né? O pai, ajuda ele primeiro, depois de mim, antes de mim. E aqui ela está falando. E ela fala, eu nunca vou parar de orar, por isso, ó, sei que você é capaz e sei que pode. Olha só, aqui está. Aqui está uma mãe incondicional, tá? Uma mãe incondicional. Fala, eu sei que você tem condições, falando diretamente ao Senhor, eu sei que o Senhor tem condições de curar, eu sei que o Senhor pode curar, então eu nunca vou parar de pedir a cura para os meus filhos. Olha só, aqui está a fé com um amor incondicional para os filhos dela. Olha só. Então, ou seja, o Senhor pode falar, espera mais um pouco, agora não, espera mais um pouco. E ela fala, eu não vou parar de orar por isso. Ó. Né? Algumas pessoas podiam falar, eu vou parar depois de um mês, um ano, 3 anos, vou parar porque o Senhor não vai fazer isso mesmo. Não é o caso dela, para os filhos dela, né? Então ela sentiu a mão no ombro dela, ela virou e lá estava Rafael. Rafael é um dos arcanjos do Senhor, o Senhor tem 7 ao redor do nome dele. Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel, é gozado Uriel, né? E tem mais uns 2 ou 3, eu não lembro direito o nome, é difícil lembrar. Ele tinha um sorriso enorme no rosto, ele apontou para o riacho, furioso, percebi que estava lamacento. E aqui ele fala, agora que devemos deixar isso fluir novamente por um tempo, ele falou desse riacho, tempestade causa, teve uma tempestade, a tempestade carrega essas coisas tudo, né? Na terra, então é isso que eles estão falando, a tempestade faz isso, suja o rio, etc, etc. E ela fala, isso simplesmente não muda a nossa área para outra. Ele fala, bem, sim, se o Senhor não quiser, no entanto, a água viva é forte e limpa tudo. Já começou a falar do lado espiritual, né? Tudo isso, então, tem que ser reassentado longe daqui. Ele se abaixou, colocou a mão na água, e no momento que fez isso, a água voltou a ficar completamente calma e limpa novamente. E ela aqui fala, uau, Rafael, você acabou de dizer água viva, você quis dizer água correndo? Olha que interessante que anjo fala aqui. Os anjos da presença da sala do trono de Deus não agitam as coisas com palavras vãs e declarações falsas. Eu realmente amo o jeito que o arcanjo Rafael falou aqui. Ou seja, os anjos do trono do Senhor simplesmente não saem por aí falando palavras que não têm peso, palavras que são vãs, que não têm peso nenhum. Eu já tive amigos assim. Eu gostaria de falar que eu sou uma pessoa assim, mas não sou. No decorrer do meu tempo eu tento ser. Mas há aquelas pessoas realmente que as palavras é aquilo mesmo, são certas, é coisa assim, não é vã, não tem nada falso. E eu já conheci pessoas assim, perto de mim, e é muito bom, tá? É um sentimento tão gostoso quando você está convivendo com pessoas dessa forma. Aqui nos Estados Unidos falam, o que você vê é o que você é. Não fazem nada, não falam palavras de vãs, não falam palavras para ser vítimas, não fazem palavras para que os outros tenham dó das pessoas, não mentem para continuar, para ganhar as coisas, e etc, etc, etc. Exatamente falam nos Estados Unidos, o que você vê é o que você é. Aqui está o anjo falando. Os anjos de Deus simplesmente não usam palavras vãs, ou seja, que não valem nada, e declarações falsas. Ele fala, não blasfemamos e nem embelezamos. Olha que lindo. Como você não confia numa pessoa que só fala justiça? É os anjos do Senhor? Ele continua, no entanto, criamos equilíbrio sob o comando de Deus e removemos a sujeira e os detritos. O Rafael continua, Erim, tudo o que Deus criou é uma parábola e leva ao céu e ao amor de Deus, principalmente na natureza. Eu já tenho percebido ver isso, amados. Tudo, principalmente na natureza, animais, tudo dá sua volta e volta ao Senhor.
Eu já percebi isso. Em todas as coisas, você vai para o céu, você senta na sua casa, lá na sua rede, e do jeito que até você faz isso, você está glorificando o Senhor. Ele já falou isso, ó. Eu não lembro exatamente os santos no céu fazendo uma coisa assim que a gente aqui na terra não olharia como adoração, o jeito que eles vivem lá, mas o Senhor falou, eles fazendo isso dessa forma, eles estão também me glorificando, me adorando. Tudo volta ao Senhor, amados. Isso inclui, o Rafael fala, grandes e pequenos, isso também inclui os sinais do céu. Deus traz sinais e maravilhas diariamente para a sua criação, no entanto, para aqueles que procuram isso, que Deus se agrada em conceder essas joias ocultas. O Senhor já tem falado de várias coisas, né? Ele gosta daqueles que procuram Ele. Aqueles que não procuram Ele não ganham essas joias. Isso acontece em todas as coisas, inclusive nas palavras do Senhor. Tem muitos muitos, né, que olham na Escritura, olham nas palavras, mas querem estudar as palavras do Senhor do jeito que eles acham que elas foram escritas. E se você está aqui nessa corrida, nessa jornada por décadas, você vê que isso acontece constantemente. E porque não há, então, esse interesse de ir ao Senhor e perguntar ao Senhor para iluminar a gente para entender as Escrituras. Então, essas joias das Escrituras, dos entendimentos das Escrituras, ficam ainda ocultas, escondidas. O Senhor gosta daquele que sempre procura o Senhor em todas as coisas pequenas e grandes. O Senhor já falou para a nossa irmã Erin, por que você não me procura em coisas pequenas? Agora já está, até para estacionar o carro dela na garagem do supermercado, ela já está fazendo isso, ó. Glória a Deus, né? Rafael então voltou para o riacho, ele viu o riacho coberto de grandes e belas coisas políticas, e aqui ele fala, veja em água viva, cura. Ele fala, você ainda não entendeu, ela ficou muito triste, não tem entendido, uma coisa que ela achava que era tão óbvio, e ela começou a chorar, e ele imediatamente consolou ela, falou, Erin, está tudo bem, você está bem, agora, que forma você acha que essas pedras um dia tiveram? Ela não tem certeza, então essas pedras eram bem aguçadas, né? Pedra era bem aguçada, mas com o tempo essas pedras já foram dentadas, aguçadas, né? Tem as pontas. No entanto, por causa da água viva, agora ela não existe mais pontas afiadas. Isso aqui é parábolas, né, mano? Nós que andamos aí nesse mundo, nós temos a personalidade aguçada em nós, mas a água viva do Senhor pule tudo isso na gente, né? Pule e limpa a água viva do Senhor, pule e limpa nós. Isso acontece do lado espiritual e do lado físico. O Senhor tem falado que muitos que serão, muitos que têm tatuagem, tem brinco em todo lugar, que a água viva encostar neles, tudo vai ser derretido, limpado da pele deles. Ele falou isso. Acontece do lado físico e espiritual. Então aqui é interessante, o Senhor usa a voz de Rafael para conversar com Rafael. Eu sei que eu tive de aprender sobre isso. Isso acontecia com o Dmitry constantemente. E aqui o Senhor usa a mão de algumas pessoas, o Senhor usa a boca de algumas pessoas, o Senhor usa a adoração de algumas pessoas, o Senhor usa a canção e o louvor de algumas pessoas. O Senhor faz isso. Não tenha dificuldade nisso, amados. O Senhor faz isso. Você está conversando com a pessoa, de repente a pessoa começa a falar coisa que a pessoa nem sabe, mas é o Espírito falando com você. E eu tenho várias experiências nessa, estando aqui na igreja agora que o Senhor tem chamado. Várias experiências. Continuando, o Senhor fala aqui, então, através da boca de Rafael, ele fala, eu te dei um caminho pedregoso para viajar. Ele está falando com vocês, tá, amados? Aqueles que ele tem selecionado. Então o Senhor não nega. Eu te dei um caminho pedregoso para você viajar. O Senhor continua. Aliás, Deus continua. Seu caminho foi difícil. Por ter cedido à minha vontade, pude derramar água viva em você. Você então derramou água viva sobre outros. Aqui o nosso Deus continua falando, por sua vez eles tiveram caminhos de cura e mais tranquilos em memória de quem eu sou.
Nosso Deus continua, você facilitou o caminho de seus filhos ao ensiná-los sobre meus milagres durante as adversidades. E eu falo nosso Deus para os novos, porque às vezes pode ser o Abba que está falando, às vezes pode ser o nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando ele vem e fala Deus, então eu falo Deus, né? Às vezes tem mensagem que fala Abba, tem mensagem que fala Jesus, e tem mensagem que fala Deus, que pode ser um dos dois. Então aqui Deus fala, você facilitou o caminho de meus filhos ao ensiná-los sobre meus milagres durante as adversidades. Ele continua, eles testemunharam esses milagres através de você e, portanto, acreditam. Então aqui está o trabalho que a nossa irmã tem feito no site dela, transmitindo essas mensagens, já 656. E o site dela, que a gente tem já há mais de 20 anos, né? Há quanto tempo eu tenho aqui? Deixa eu ver, eu acho que as primeiras mensagens que eu tenho dela, o senhor já falou, 2012, o senhor já falou que o senhor deu mais de 1000 mensagens para ela, e dela somente foram, acredito que 200 para ela pessoalmente. O nosso Deus continua, agora há más notícias se espalhando por todo o país, as nações estão em perigo, existem terremotos e tempestades, você viu sinais no céu, porém, maior é aquele que está dentro de você, literalmente dentro de você, do que aquele que está no mundo. Enviei anjos para proteger seus passos e proteger sua casa. Não vou parar, diz o nosso Deus. Não desanime. Novamente, amados, as palavras do Senhor, se eu posso duplicar o que o Rafael está falando, as palavras do Senhor não são vãs. Ele não fala as coisas por falar, que nem falou o anjo Rafael falou sobre os anjos na frente do Senhor. As palavras não são falsas, ele não embeleza as coisas, ou fala as coisas para a gente sentir bem. As palavras do Senhor são certas. Ele fala justiça e somente justiça, ele declara justiça. Sempre. Pense sobre isso, amados. Sempre o Senhor declara justiça. Nada que sai da boca dele é em vão. Nada. Então, quando ele vem e fala aqui, eu não vou parar de trabalhar com você, é verdade. É claro que é verdade, só maneira de falar, né? Ela começou a chorar, ela desabou, começou a balançar a cabeça dela, caiu de joelhos. E nosso anjo Rafael falou, Erin, ouça isso acontecer, Deus não é preguiçoso. E não é um ídolo. Como é lindo, né? Aqui está os anjos do Senhor falando isso dele. Ele não é preguiçoso, ele não é um ídolo. Rafael continua, Deus não é uma imaginação ou um encantamento. Ele não está alojado como um gênio em uma garrafa ou dormindo na arca da aliança. Rafael continua, não, longe disso, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o autor da história. Então aqui o anjo está falando que o nosso Deus, né? Está falando do nosso Deus, então aqui especificamente é Jesus Cristo, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o autor da história. Que história, amados? Essa história aqui agora que você está lendo, que vai ficar na livraria do Senhor por toda a eternidade. Essa é a história que muitos filhos do Senhor têm esse problema. É a história do Senhor. Agora você pode confiar nele para concluir um grande plano. Aqui está. A história do Senhor não é nada mais, nada menos que um grande plano que ele criou para o resgate da humanidade, para criar a família do Senhor. A família do Senhor. Ele sendo o primeiro, ele está encarregado em criar essa família do Senhor. Um grande plano de resgate. Um grande plano para criar essa família. Continuando mais, olha que lindo isso aqui. E ela falou, claro, então o anjo Rafael continua, tem certeza? Afinal, aqui está a moral da história, alguns milhões podem ser perdidos. Aqui está a razão que o Senhor vai brotar, vai aparecer
quando o tempo for perfeito, porque ele não quer que ninguém se perca. Olha só, amados, se ele vir um microsegundo antes ou um microsegundo depois, milhões! É claro, ele está falando de toda a Terra, 6, 7, 8 bilhões de pessoas. Milhões de pessoas podem ser perdidas. Isso inclui as pessoas da minha família, as pessoas da sua família. Se ele não vem no momento perfeito, as pessoas simplesmente não vão ouvir o Senhor. E aqui o Senhor continua falando, aliás, Rafael continua falando, não se preocupe, em você não está sozinha com suas preocupações. Deus quer que você fique em paz. Você pode ficar em paz porque Deus está ao seu lado e dentro de você, eu posso acrescentar. Continuando, Rafael fala, o mundo tem muitos problemas e necessidades, porém Deus preparou cada um de seus eleitos. Dá licença, estão ouvindo isso aqui, amados? Porém Deus preparou cada um de seus eleitos individualmente e até de acordo com suas áreas geográficas. Ele tem me preparado aqui nos Estados Unidos, assim como muitos de vocês ao redor do mundo. Cada um de maneira individual, cada um de nós passamos por uma fornalha diferente por causa do trabalho que o Senhor tem para cada um de nós especificamente. Ele fala, ele fez isso para que nenhuma alma a quem Deus chamou se perdesse. Ele está repetindo aqui, novamente, que alma que Deus criou, tudo aí que você está vendo, mas ele não passou o tempo dele criando a alma para simplesmente não deixá-la se perder assim. Não vai ser assim, ele vai dar tudo o que ele pode dar do amor dele para que essa alma seja salva. E tem muito o que falar do amor do Senhor, muito ainda, muito. Continua, ele fala, mesmo aqueles que passarão pelos tempos mais sombrios serão mantidos longe dos esquemas de destruição do inimigo. Então, há aqueles então que talvez na grande tribulação, quem sabe, porque ele fala pelos momentos mais sombrios, eles serão mantidos longe do inimigo, e aqui os remanescentes, é claro, vão estar andando aqui essa terra. A igreja, no seu total, está no céu, porque ela não vai passar pela ira do Senhor. Entretanto, os remanescentes vão ficar aqui, justamente por causa disso. O Senhor já falou, por 3 anos, vão andar essa terra nos tempos mais sombrios, atrás das uvas tardias, aqueles que se arrependem. Continuando, Rafael fala assim, você também tem medo por seus filhos, aqui é todo pai que ama seus filhos, e outras pessoas, isso é compreensível com base no que você vê agora com seus olhos. É claro, isso acontece com todos os pais. Quantas vezes, essa semana mesmo, fiquei extremamente triste pensando nos meus filhos, como vai ser. Mas sabemos a garantia do Senhor, não somente os seus filhos, ele fala também, seus amigos participarão disso. Meus amigos vão cair a boca quando descobrir essas coisas. Continuando, Rafael fala, no entanto, Deus tem um grande plano, novamente ele fala isso, o inimigo sabe disso e, portanto, trama contra o povo de Deus. Eu estou aqui para lhe dizer que Deus não permitirá que você continue sofrendo. Tudo o que ele prometeu a você em breve acontecerá. No tempo no reino dos céus é diferente, né, mano? Ele fala muitas coisas, a gente pensa, vai acontecer amanhã, ou vai ser essa tarde, ou vai ser no fim de semana. Muitas vezes não é isso. Mas é isso quando ele fala que, sim, vai acontecer um tempo que ele vai cuidar de você. Ele continua, então, ele se alegra em você, ele alegra em todos vocês aí, amados. Ele tem plano para cada um de vocês, e quando o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele olha para você, ele não vê você sofrendo, ele já vê você em sua grande glória, morrendo de alegria, ajudando nessa colheita e no futuro. É isso que ele vê você? Já aquelas coisas que ele tem, o galardão que ele tem preparado para você, quando ele olha para você, ele não vê isso? Sim, ele vê você, todos nós passamos pela aflição, mas ele está de olho lá na frente no seu galardão. É por isso que já aconteceu com a nossa mãe. Muitas vezes ela chorou no momento de aflição, o Senhor ficou quieto. Ele falou, eu fiquei em silêncio. Por quê? Ele respondeu, porque eu tinha mais coisas para lhe dar. É o nosso Senhor.
Então, Arim, há uma guerra épica, o Uriel continua nos lugares celestiais, enquanto o exército dos anjos do Senhor luta contra os príncipes das trevas em muitas nações. Isso já é 2020, isso começou muito antes de 2020 e está continuando agora. Continuando, porém, Deus prevalece, nós ganhamos, porque você não vê as coisas do ponto de vista de Deus. Como eu te falei antes, o ponto de vista do reino de Deus é diferente. Olha lá na frente, a luta está acontecendo. Peraí, Jesus já venceu a batalha? Na guerra? Continua, ele fala, é difícil para você ver o quadro completo. Sim, para todos nós é difícil. Para a sua proteção, isso está reservado para Deus. Ele já falou de várias e várias coisas. Ele não quer revelar tudo porque não vai ser bom para você. Ele sou enquanto cudicava, da última vez que verifiquei, você era não Deus. Continuando aqui, ele fala, é difícil, então aqui ele só termina falando do rio. Ele considerar os desejos do seu coração, ele vai considerar os seus desejos do seu coração, ele vai curar você, seus filhos. Vocês estão ouvindo, amados? Eu vou falar aqui de novo, ó, que isso aqui já foi falado. Nossa, não sei quantas mensagens. Ele vai curar você, os seus filhos, os seus amigos e os filhos deles também, tá? Para aqueles que agradam ao Senhor, ele vai curar você, a sua família, os seus amigos e o filho dos seus amigos. Ele também curará os animais sob os seus cuidados e orações. Esse é o seu Deus. E isso tem que dar para todos nós consolo. Nós temos filhos, né? Lembre-se de que seus filhos também são filhos de Deus. Eu tive de colocar isso na minha cabeça. Enquanto eles estão dormindo agora, ou seja, eles não foram acordados ainda, eles vão acordar muito em breve. Aqui ele termina então. Falou, o pássaro aqui, ela olhou para ver o pássaro e ele tinha sumido. Fique na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, lhe agradecemos pela essa mensagem e pedimos a sua santificação sobre essa mensagem, todos que estão vendo, Senhor, para o seu propósito e o seu propósito somente, em nome de Jesus. Até a próxima, amados. A gente fica aqui. Tchau, tchau.